Olá, bem-vindos a mais um programa Talk Show. Hoje estou aqui com uma pessoa super interessante, mas antes de apresentar, vocês que acompanham aí o Talk Show já estão sabendo, né? Nós vamos falar do autor dessas obras que estão aparecendo aí atrás, que é o Renato Paiva. Produção da Renato Paiva é um artista goiano e ele faz muito sucesso na internet com os desenhos obtidos a partir de uma técnica própria, onde ele mistura de modo criativo formas e cores. Ele é engenheiro civil, tem 44 anos e há cerca de 6 anos ele desenvolve essa técnica para a produção de desenhos, feitos à mão, utilizando caneta esferográfica, lápis de cor, giz de cera e grafite sobre papel, criando desenhos e formas geométricas impressionantes que remetem ao cubismo e ao vanguardismo. Contatos com ele, canetadasderenatopaiva.blogspot.com e pelo e-mail renatorpaiva@yahoo.com.br. É isso aí, lindão meu cenário, hein? Fala sério, gente. Eu tô apaixonada por esse cenário. Vou te falar. Bom, como fiquei apaixonada por todos os outros que vieram anteriormente também. E hoje vamos falar um pouquinho de história do Brasil e uma história não muito distante, né? Também não é assim uma história que aconteceu ontem, uma semana, 2 atrás, mas há alguns anos atrás. Nós vamos falar sobre Jânio Quadros, uma das figuras políticas mais controversas desse país. Estou certa, Bernardo Schmitt? Tá certíssima, obrigado. Falei certo o sobrenome? Certíssimo, Bernardo Schmitt, e é um prazer estar aqui com você. Igualmente. E o Jânio, sem dúvida, foi, eu acho que talvez o político mais controverso do século XX. O mais controverso. Figura ímpar, Uma né? figura fantástica. Existem várias maneiras de defini-lo, mas controverso eu acho que é uma das melhores. Porque ele não era só uma figura excêntrica e engraçada e cômica e trágica e ao mesmo tempo ridícula e ao mesmo tempo brilhante, um homem inteligentíssimo e tudo mais. E era um cara que você podia ser partidário dele, como você podia ser adversário dele, mas ninguém nunca ia negar que se tratava de uma pessoa realmente maravilhosa, uma figura singular, um político como não houve outro igual e não sei se haverá. Ah, muito provavelmente não, ele era único, né? Era único. E você acabou se aventurando, que isso é uma aventura, né? A escrever uma biografia definitiva de Jânio. Então, isso... Quantas biografias dele existem? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, existem muitos livros sobre ele. Muito se escreveu sobre o Jânio, vários autores aí se aventuraram pelo Jânio. Sobre episódios? Episódios da vida dele, houve livros que se escreveram sobre campanhas, há um livro sobre a campanha de 60, há um livro sobre os bilhetinhos que ele escrevia quando ele era governador, depois presidente, livros sobre a renúncia, vários livros sobre a renúncia, vários, muitos. E apanhados da vida, rápidos e concisos e superficiais da vida dele. Agora, biografia propriamente, existe uma que é a do Viriato de Castro, que é o Fenômeno Jânio Quadros, mas foi lançada em 1959. Nossa! Então, ele estava com seus 42 anos, nem sequer tinha sido eleito presidente. Isso que eu ia falar, ainda. não era nem presidente ainda, porque foi em 61, né? Foi em 60 que ele se elegeu e tomou posse em 61. E renunciou em 61. Renunciou 6 meses depois, quase 7. Então existe esse livro do Viriato, que é um apanhado muito bom de fatos e tal. Anterior. Mas muito, muito precoce. Muito precoce, então está completamente desatualizado e, acima de tudo, era um livro a favor do Jânio. Então ele não tinha a imparcialidade necessária para se escrever uma biografia. E em 61, concomitante à posse do Jânio na presidência, foi lançado um livro que se chamava Jânio, o roteiro de uma alma, etc. Uma coisa assim que esqueci o nome completo, mas era escrito pelo José Yamashiro, que era um jornalista que trabalhou no escritório de advocacia do Jânio, que fez também um apanhado maravilhoso sobre a infância e a juventude, mas mesma também coisa. Não imparcial. Precoce demais e parcial ao Jânio, ou seja, claro, falava bem do Jânio. Então é difícil, não havia de fato uma biografia nesses modos tradicionais, imparcial, objetiva e profunda. Ou seja, que pegasse aquela fonte primária, fosse até a família falar com ele, fosse falar sobre ele, falar com os amigos, falar com os inimigos, ou seja, faltou o que o biógrafo... Notícias, todo o material de imprensa. Até porque acho que o fato pelo qual ele é mais lembrado, ou o mais importante
toda a carreira dele foi a renúncia. Foi a renúncia. Né? Foi a Então, renúncia. tudo que se escreveu até ali... É o grande momento da vida dele, só que é aquela coisa, dentro de um prisma biográfico, se a gente vai falar de biografia, de fato, a renúncia é um momento da vida dele. É apenas isso, é um momento. É um momento. Dentro de 75 anos de vida, você tem um momento. É imenso, é gigantesco, é o mais importante. Mas existe todo o resto da vida dele e tudo aquilo que veio antes. O que eu digo nesse livro, no começo, é isso. Não se pode conhecer a vida do político, as razões que levaram o político a determinadas atitudes, sem saber o porquê disso. Sem saber quem ele é, né? Sem qual saber quem ele é, dele? qual é o caminho que ele trilhou, qual era a formação dele, quais eram os amigos dele, o que ele pensava, quais foram as influências que ele teve quando era jovem. Ou seja, você tem o arcabouço, você precisa do estofo, agora precisa daquilo que tem dentro, né? E eu acho que pela primeira vez, o definitivo eu deixo para a tua gentileza. Uma biografia, mas é uma biografia e é uma senhora biografia, porque esse daqui é só o primeiro volume. É o primeiro volume. Possivelmente de 5 que virão. Você já está com o segundo escrito. O segundo está praticamente terminado. Agora, é aquela coisa, como eu te digo, a pesquisa se dimensionou, se redimensionou. Porque eu pensava numa biografia em moldes tradicionais. E aí? 700, 800 páginas. Agora, para a segunda parte dessa biografia, o segundo volume, eu vou ter 700, 800 páginas para falar de um período de 3 anos. Que é o período dele. Complicado. E aí você fala, eu tenho que cortar. Dele. Aí você corta aqui, você corta aqui. Não, mas esse daqui eu não posso cortar a volta. Né? Não dá para cortar. É complicado isso, né? Você definiu de forma perfeita, porque é exatamente o que acontece. E ainda bem que não é uma biografia de uma pessoa ainda viva, né? Porque tem-se aí toda essa problemática, né? De o biografado autorizar ou não autorizar. Desculpa, acho que se você é uma figura pública... Você tem toda a razão. A pessoa... Você não tem que autorizar se aquilo é de conhecimento público. Você tem toda a razão. Né? Ou se não é de conhecimento público de um público restrito, vai um grupo de amigos e aqueles amigos afirmam um determinado episódio. Sim. Né? E eu ouvi até um escritor falando que agora ele só faz biografias, que ele não quer fazer biografia de pessoas vivas, né? Que ele só faz de mortos porque ele sabe que ele não vai ter esse tipo de problema de irem para a justiça e de impedirem e tal. Sim. Você ainda teve o apoio da família, né? Então, esse processo todo do Procure Saber, que era o movimento desses artistas que começaram a reclamar das biografias, de que a história pertence a eles, e não sei o quê, porque esse era o mote. Figura pública, me desculpa. Eu acho que é uma coisa que teria que ter sido discutida sem essa paixão toda, teria que ter sido discutida objetivamente, porque não tem nenhum cabimento. Você é uma figura pública, você viveu para fazer tudo publicamente, então a tua história pertence ao público. Vamos pegar um episódiozinho, vai. Um cantor conhecido que perdeu a perna num acidente de trem, por exemplo. Sim. Querer que tire isso da biografia dele. Não sei se foi esse o caso, mas enfim, né? Sem citar nomes, todo mundo sabe que essa pessoa perdeu a perna num acidente de trem. E por que vai se omitir isso? Me lembra um pouco alguma coisa de George Orwell, 1984, em que corta-se algumas coisas da história. Isso nunca aconteceu, isso nunca existiu. Não, Exato. Nós nunca estivemos em guerra com eles. Eles sempre foram nossos aliados. Exatamente. Dá a impressão um pouquinho disso, né? Manipulação de informação. Esse determinado cantor, por exemplo, eu li esse livro. É um livro que é pautado pelo bom gosto, por uma pesquisa meticulosa e profunda. E o que esse cantor fez foi alimentar justamente a fofoca, foi alimentar justamente todo esse lado que ele queria evitar. Se ele tivesse deixado que esse pesquisador lançasse esse livro e deixasse isso rolar como deveria, isso acabava, ninguém ia nem lembrar disso. Ele acabou alimentando. Aliás, até o juiz leu o livro, né? Pois é. Até o juiz falou, mas eu li o livro. Então, eu acho que, na verdade, isso foi contraproducente, foi pior para ele. Eu acho que, uma coisa que eu disse, inclusive, numa entrevista recente, foi, se o livro for pautado por bom gosto e bom senso, esse movimento deixa de ser, deixa de ter sua razão de ser, porque você vai entrar de alguma maneira na vida pessoal da pessoa e você vai descobrir fatos que às vezes você não sabe, talvez não sejam convenientes ou não sejam agradáveis para a família ou para a pessoa, etc. Agora, se você estivesse pautando
por um critério, sabe, um critério positivo de pesquisa e de aprofundar o conhecimento das pessoas daquilo que é positivo e daquilo que é produtivo, não vai haver problema nenhum. O Jânio é uma pessoa que é evidente que tem milhares de fatos negativos na vida dele. A família foi a primeira a me dizer, olha, se tiver a ver, entendeu? Se for verdadeiro, se você comprovar que é verdadeiro e tiver relevância, uma relevância dentro da história dele, que é fundamentalmente uma história política, então pode colocar, não tem por que não colocar. A gente sabe, ele teve sérios problemas, ele teve problema com álcool, né? Sim, ele teve a vida inteira e ele era uma pessoa formal, né, no se expressar, no filo porque quilo. Então, né? Isso na verdade não aconteceu, né? O filo porque aquilo não. O filo porque aquilo é uma coisa que é boa. O filo porque aquilo não, mas é uma frase... Se atribui a ele. Mas ele chegou a desmentir em vida isso. É porque ele tinha um português muito rebuscado, muito arrevezado. É sólido, se fosse líquido, bebê-lo. Não, beba porque é líquido. É outra coisa, sim. É o contrário, beba porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. É porque ele usava as mesóclises e as próclises, ele adorava. Por exemplo, filo é uma coisa que ele dizia constantemente, porque era normal. O fiz. Né? Na verdade seria isso. Não, o filo tá certo. Sim, que seria filo porque o quis, na verdade. A pronúncia, a mas declinação certa. Mas é que a forma da conjugação verbal é filo porque aquilo tá errado. E ele, como professor de português, ficava ofendido que dissessem, que atribuíssem isso a ele. Agora, filo é uma coisa que, se você pegar justamente aquela formação que ele teve no Largo São Francisco e com os maristas no Arquidiocesano, filo era normal. Você dizia filo. Você fez aquilo? Filo. Eu fiz aquilo. Exatamente. Né? É justamente Exatamente. Isso. Então não havia problema. Ele tinha um português muito arrevezado e muito rebuscado, pernóstico até. Então ele acabava sendo lembrado e sempre zombado, muita brincadeira era feita por causa disso, né? Eu queria mostrar, você escreveu, eu queria mostrar a capa do livro, dá pra gente mostrar aí? A capa desse primeiro volume. Jânio. É uma foto fantástica, eu adoro essa foto. Essa foto dele é maravilhosa. Lembra um pouco Santos Dumont, né? Eles tinham algo em comum, realmente uma expressão muito... A expressão, o bigode, o formato do rosto. O que nós vemos nessa foto, na verdade, que é muito marcante, é justamente o olho esquerdo dele, que ele já tinha sofrido o acidente com o lança-perfume, né? Que se explodiu uma bola e um caco fez quase que uma fissura no olho dele. E, no entanto, ele não ficou cego, ele tinha um problema de visão no olho esquerdo, mas ele dizia que era cego, que tinha ficado cego, etc. Mas não ficou, né? Muito dramático. Mas, na verdade, o que isso fez foi acentuar o estrabismo que ele já tinha. Já tinha um pouco, né? Um pouco, isso acentuou. E essa é uma fotografia de quando ele entrou na Assembleia Legislativa. Ele tinha, nessa época, 43 anos. Era novo, né? 43 anos. Minto, desculpa, 33 anos. 33 anos. Bom, aí eu já vou dizer que a foto já não é tão nova, que ele parece mais 43 do que 33. É porque aliás, isso é interessante que você diga isso, porque eu falo muito disso no livro. Ele passou por uma sucessão de desgraças quando ele tinha por volta dos seus 18 anos, porque ele perdeu de uma vez só, assim, em um espaço de um ano, a irmã dele morreu, vítima da tuberculose. Na época... Uma doença incurável. Com 18 anos, vamos lá, ele está nos anos 20, isso? Foi em 1934. 30. Ele estava com 17, não menos, ele estava com 17 anos, a irmã estava com 16. Naquela época era uma doença dos anos 20, né, até acho que começo dos anos 40 era uma durante doença... toda, digamos, o século XIX até mais ou menos os anos 30, quando a penicilina começou a ser difundida, era uma a doença tuberculose que realmente era uma doença né? insidiosa e cruel, né? Então ele perdeu a irmã para a tuberculose e no primeiro ano de faculdade, logo antes de entrar no Carnaval de 35, ele tem um acidente com o lança-perfume. E ele vai para a faculdade com um tapa-olho. Então, são coisas assim que, sabe, são golpes duríssimos, né? Duríssimos para um jovem como ele, que tinha sido um adolescente perfeitamente normal, um adolescente elegante, normal, bonito, que gostava de conviver com as pessoas, gostava de socializar, era educado, era inteligente, e acabou entrando na faculdade perdendo um pouco desse vício pelas tristezas, né? Ele era matogrossense. Ele nasceu no Mato Grosso. O pai dele, que era paranaense, foi para o Mato Grosso para trabalhar.
e acabou conhecendo uma jovem que era de Miranda, da cidade de Miranda, que era Leonor Silvano da Silva, mãe do Jânio. Mãe do Jânio. Se a gente pensar que como era o Mato Grosso naquela época, né? Então, você sabe que é curioso também isso, pelo seguinte, eu fui procurar informações sobre o Mato Grosso e por exemplo, o Gabriel foi morar em Miranda, justamente, que era no interior, era bem no sul. E, no entanto, era uma cidade extremamente avançada. A estrada de ferro já tinha chegado ali, acho que 2 anos antes. E era, acho que até quase tão avançada e tão moderna quanto Cuiabá e aquelas cidades todas. Para mim, uma surpresa. Pois é, para mim também. Para mim foi uma surpresa também. O Mato Grosso não era... Havia regiões em que você tinha uma convivência de índios, entendeu? Com as pessoas... Miranda é sul. Sul. Do que hoje é Mato Grosso do Sul, é isso? Exatamente. Sul do que hoje é Mato Grosso do Sul. Então está muito próximo ali, Paraná, São Paulo, ainda tem... Não sei se é tão próximo. Não sei se é tão próximo, mas eu sei que o que havia era isso. O que havia na verdade era isso. Havia uma modernidade, mas havia uma presença indígena fortíssima. Então você tinha, por exemplo, o Jânio teve um tio que foi assassinado por índios. Você está andando na rua, de repente vai uma flecha. Exatamente. Mais ou menos isso. Os índios te roubavam os cavalos, por exemplo. O grande problema do avô do Jânio, que era pai da mãe dele, que era o argentino, era isso, os índios roubavam cavalos, então aí os moradores não tinham uma boa relação com os índios, ou aconteceu esse tipo de coisa, então você tinha esse tipo de crime, por exemplo, um índio matar um morador por algum tipo de desavença, etc. Então havia esse tipo de... Ao mesmo tempo, a estrada de ferro já estava ali. Já estava lá, então você tinha ao mesmo tempo a modernidade e ainda alguma coisa... Um resquício assim, Aí sabe? ele veio para São Paulo. Aí depois de conhecer a mãe do Jânio, e o Jânio nasceu em Campo Grande, eles foram para o Paraná. Foram para o Paraná, voltaram para o Paraná, que era de onde vinha a família Quadros. E lá... A família do pai. A família do pai. E aí eles ficaram ali os 13 anos seguintes, os 12 anos seguintes. Em 1918 eles foram para o Paraná e ficaram lá até 1930. Que foi quando eclodiu a Revolução de 30, e o Gabriel, pai do Jânio, que era uma pessoa muito bem relacionada e já ligada, de uma certa forma, à política do Paraná, porque o governador, o presidente do Paraná, na época chamado presidente do Estado... Era o presidente do Estado, né? Era o Afonso Alves Camargo, e um filho do Afonso casou com uma sobrinha da Leonor, ou seja, prima do Jânio. Então ele acabou se tornando parente torto do Afonso Alves de Camargo. E o Gabriel, como era uma pessoa extremamente preparada, tinha o diploma de medicina, de farmácia e de agronomia, 3 diplomas, ele foi trabalhar no Departamento de Saúde Pública. O que não deve ter influenciado em nada o filho ser inteligentíssimo, né? Exatamente. O Jânio tinha muito do pai, especialmente essa maneira de falar extremamente prolixa, extremamente rebuscada, é uma coisa que ele herdou do pai, só que ele melhorou. O pai era muito prolixo, ele não falava bem, ele vomitava palavras difíceis. Mas era mais uma coisa que você via, era de influências, digamos, mal digeridas, entende? De leituras. O Jânio acabou refinando isso com a faculdade. Ele refinou, ele depurou e se transformou num belo orador. Entendeu? Um orador muito interessante, muito divertido, mas um grande orador. Com muita substância, muito conteúdo que ele dizia. E aí eclodiu a Revolução de 30, o Gabriel era do Departamento de Saúde Pública, né? E com a Revolução, o Afonso Alves foi deposto do governo do Paraná, foi para fora, fugiu do Paraná. O Gabriel chegou a ser preso, porque ele era... Por causa da ligação. Ele era do PRP, o Partido Republicano Paranaense, nesse caso. Ele simplesmente declarou a lealdade dele ao Washington Luiz e ao Júlio Prestes, foi preso, ficou um tempo preso e no momento que ele foi solto, ele deu um jeito de cair fora do Paraná. Imediatamente veio para São Paulo, que era o maior reduto republicano do Brasil, apesar de tudo, né? Apesar de haver em São Paulo o Partido Democrático, que ajudou o Getúlio Vargas a chegar no poder em 1930, ainda era um reduto republicano. E o Gabriel veio para cá com o Jânio, veio com a mulher dele, Leonor, com o Jânio e com a Dirce, irmã do Jânio, que nasceu em 1918. E aí eles vieram para cá. E aí foi onde ele acabou depois estudando. Ficaram aqui, já matriculou o Jânio no Arquidiocesano e daí foi. Daí em diante ele fica em São Paulo para sempre, São Paulo se torna a terra amada dele de coração para sempre. Como ele chegou na presidência da República? Ele tinha algum outro caminho?
Ou era um caminho natural para ele? Então, eu acho que o Jânio, quando ele entrou na política, ele teve uma carreira tão meteórica, tão extraordinária, ele se transformou num campeão de votos tão extraordinário, nunca, realmente... É uma figura extremamente carismática, Não, porque né? a frase nunca antes na história desse país foi estragada recentemente. Ela foi usada de maneira meio equivocada recentemente, mas nunca antes, até aquele momento, surgiu um fenômeno eleitoral como o Jânio, porque o Jânio era um campeão de votos. O Jânio se elegeu vereador. Até porque a gente vinha de Vargas, né? E depois, quando a gente voltou a ter eleição, o Vargas, ele não se elegeu 50 efetivamente. Né? Não, o Vargas não. Não, o Vargas não se elegeu efetivamente, ele deu um golpe e ficou até 45. Até 45 Aí foi a segunda fase. Houve a eleição presidencial em dezembro de 45 e se elegeu o Dutra. Eu não lembro dessa época não, tá? Meu pai me conta que isso aconteceu. Eu não me lembro dessa época não. Também não, a minha memória está embotada para aquele momento. Mas... Aí veio o Dutra e foi justamente no governo do Dutra que o Jânio entrou na política. Ele se elegeu para vereador, venceu com uma votação medíocre. Ele pediu voto de porta em porta, era professor, etc. Aí, 3 anos depois, ele já se elege deputado estadual com 10 vezes essa votação. E aí foi, Que né? mostra que foi um grande vereador. Deputado estadual. 3 anos depois, se candidata a prefeito, se elege prefeito vencendo uma coligação de 12 partidos. 54, um ano depois. Gente, tudo é possível nesse país. Tudo, não. Ainda existe uma... Um ano depois, ele se elegeu governador vencendo o Adhemar de Barros, que era a maior figura da política paulista. Outra figura política... Divertidíssima, né? Fantástica. E infelizmente não tem uma biografia profunda. É dele a frase, neste bolso nunca entrou um dinheiro de... Acho que eu não me recordo dessa, mas ele era um colecionador de frases também. Que alguma coisa... Neste bolso nunca entrou um dinheiro de corrupção, calça nova. Eu sim. Acho que é essa dele, anedota é atribuída também, né? Sim, é atribuída ao Adhemar, assim como o Rouba Mais Faz, é uma coisa que ele foi o primeiro Rouba Mais Faz. Não foi esse outro que veio depois agora. Depois ele deixou aí um rastro, de rastro, outros não foi aí. Esse que veio agora, não. Era ele. Então aí foi isso. E ele seguiu. O governador do estado ele foi durante 4 anos. Depois ele para fugir às condenações ou a processos que ele sofresse como governador e para poder se candidatar tranquilo à presidência, ele se elege deputado federal pelo Paraná. 80 mil votos. Foi o deputado mais votado da história até aquele momento. Depois ele se elege presidente com a maior votação proporcional de um presidente até hoje. E 6 meses depois ele renuncia. 6 meses depois ele renuncia. E se ele não renunciasse? Se ele não renunciasse, ele teria sido um grande presidente, porque ele estava fazendo um excelente governo. E ele acabou deixando para o Jango, ele né? Deixou para o Jango, que também... Que era uma pessoa boa, eu acho que o Jango era uma boa pessoa, na verdade eu achava que ele era talvez puro, talvez mas era um uma pouco pessoa, ingênuo, era uma né? pessoa despreparada para a presidência, só isso. Eu acho que ele era uma pessoa boa. Eu lembro que perguntaram uma vez ao Jânio quando... Eu acho que se o Jânio não tivesse renunciado, não teríamos 75 anos de história dele. Não saberia, eu não poderia dizer. Isso é um exercício de hipótese tão profundo que eu não consigo. Eu posso te dizer uma coisa, se ele não renunciasse... Vamos pensar em teorias da conspiração. Se ele não renunciasse, não haveria 64, isso com certeza. Talvez houvesse 61, né? Não, eu acho que haveria um governo dele, ele possivelmente elegeria o seu sucessor, se ele fizesse um bom governo, e possivelmente voltaria em 68, Será que ele se desiludiu com quando ele chegou lá, né? Isso realmente, aí a gente entra no assunto renúncia, que é um assunto também que já gente, deu não, tantos livros. Eu quero né? mostrar, tem 2 fotos. Não, calma, vamos com calma. Aqui conta até... Conta até a entrada dele na política. Pronto. Então, vocês já viram que a gente já avançou em mais uns 2 volumes aí da biografia do Jânio. Podemos falar da renúncia, claro, com o maior prazer. Não, mas espera aí, calma aí que eu quero mostrar, que senão o pessoal daqui a pouquinho começa a me fazer sinal ali de que está acabando o tempo. E eu quero mostrar, tem uma foto... Vamos lá. Mostra aí uma foto super conhecida dele, que é a foto 2. Vamos ver. Essa foto. Como ele conseguiu essa proeza? Então, essa foto é o seguinte, o Jânio ele ia receber o presidente da Argentina, que era o Arturo Frondizi. Então, isso é no Rio de Janeiro? Não sei, acho que não, acho que isso foi em Uruguaiana, me parece, no Rio Grande do Sul, me parece que foi. E aí ele estava chegando próximo ao local em que ele ia receber o Frondizi. E aí ele fez essa pose, eu acho que ele tinha atravessado uma ponte, uma coisa assim, e o fotógrafo Erno Scheider,
que Alguém deve ter chamado ele, né? Alguma trabalhava no Jornal do Brasil, pegou esse momento em que alguém possivelmente o chamou. E ele virou. Ele deu uma virada, uma semi-virada de costas, olhou e o Erno, muito atento, tirou essa foto. E é uma foto realmente magnífica, é prêmio ESSO de jornalismo. Essa foto é a foto mais conhecida dele. Talvez né? uma das fotos mais fantásticas realmente de um presidente da República. E uma foto que se tornou simbólica, porque ela mostra o que seria uma desorientação do Jânio em determinados momentos, em que nós esperávamos uma coisa e ele fez outra. Em momentos em que nós esperávamos que ele fosse o grande salvador da pátria, ele se transformou, na verdade, num cara que fugiu da presidência. E assim, ele era... As dicotomias do Jânio. Ele apoiava a direita, mas ao mesmo tempo ele tirava o apoio. Mostra outra foto, que é justamente o que eu ia falar agora, por favor. Então, sim. Ele apoiava a direita e, ao mesmo tempo, ele tirava esse apoio, ele ficava meio em cima do muro. E, por outro lado, em 1961, como presidente, ele condecora Che Guevara. Condecorou Che Guevara. Que é extrema esquerda. Guerrilheiro. O famoso guerrilheiro argentino que era médico e foi depois peça fundamental na Revolução Cubana e estava no Brasil depois da Conferência de Punta del Este. A condecoração toda. A história da condecoração, em época assim por alto, na verdade é de uma simpatia que o Jânio tinha pela esquerda, e ele tinha essa simpatia mesmo. É porque muitas vezes ele vai apoiar a direita e ele retira esse apoio. O Jânio, na verdade, ele não tinha partidos e ideologicamente ele não tinha compromisso realmente com ninguém, então ele fazia realmente o que ele queria. Quando ele foi vereador, ele foi um vereador de esquerda, completamente de esquerda, ligado aos trabalhadores. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Ele foi ligado aos operários, ligado a todo tipo de iniciativa que fosse para proteger e para defender os mais pobres. E durante toda essa década de 50, ele teve uma orientação muito mais de esquerda. Ele se elegeu por coligações que envolviam o Partido Socialista. Entende? É uma figura tanto na prefeitura quanto no governo depois. Na presidência, ele já tinha várias outras forças por trás, inclusive de direita, porque o partido fundamental que o elegeu foi a UDN, que era um partido, digamos, de centro, mas um centro que pendia para a direita. Ia mais para a direita do que... E a questão da condecoração, ao contrário do que se imagina, não foi tanto um rasgo de espontaneidade e de socialismo do Jânio. Foi uma coisa também que foi o seguinte, por alto, a Revolução Cubana fez muitos prisioneiros, fez muitos padres prisioneiros, porque o Fidel, ele evidentemente, ele não tinha nada de católico, nada de religioso, então ele prendeu padres, especialmente padres estrangeiros que estavam em Cuba naquele momento, e havia 30 padres espanhóis que estavam presos, e um núncio apostólico do Vaticano fez um pedido pessoal ao chanceler do Jânio, que era o Afonso Arinos. E pediu a ele que o Jânio, pelas boas relações que tinha com o Fidel, porque já tinha visitado Cuba em 60 durante a campanha, ele intercedesse pessoalmente junto ao Fidel para a libertação desses padres. Conseguiu, e aí veio a condecoração. O Che Guevara estava na Conferência de Punta del Este. O Jânio mandou apenas um aviso: quando você voltar para Cuba, passa no Brasil. E quando terminou a conferência, ele passou no Brasil, que foi no dia, acho que 19 de agosto, se não me engano. Esteve no palácio, o Jânio não avisou ninguém, só os fotógrafos da Manchete estavam ali naquele momento, e o pessoal do Itamaraty, e o Murilo Antunes Alves estava lá, o Carlos Castelo Branco, aquelas pessoas todas, e o fotógrafo da Manchete, que foi quem fez essa foto. Que fez a foto. As fotos todas. E aí o Jânio condecorou o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Agora você chega lá em Cuba e liberta os 30 padres que a gente está pedindo. Falou assim, olha, é o seguinte, colocou que era uma condecoração que se dava aos visitantes estrangeiros. O Yuri Gagarin tinha estado no Brasil, também recebeu a ordem. Yuri Gagarin é um homem que disse que a Terra é azul. Esse mesmo. Então aí era uma coisa que não havia assim, nada assim. Aí ele chamou o Guevara para uma conversa pessoal e fez o pedido do Afonso Arinos. Os padres foram libertados. Isso é uma coisa que teve uma ressonância extremamente positiva fora. E só os militares mais histéricos aqui no Brasil é que reclamaram da condecoração, que foi um gesto, acho que benemérito e um orgulho para o Jânio até o fim da vida. Bernardo, a gente está chegando no fim, o pessoal ali vai começar a fazer sinal para mim, contando segundos. Pessoal que quiser comprar seu livro, sim, acha nas livrarias? Não acha, porque é um lançamento independente, então ele tem que ser comprado. Pergunta proposital. Ele tem que ser encomendado, é um lançamento independente.
Ele não está nas livrarias, mas ele pode ser encomendado. Eu vou dar o e-mail, se você me permitir, Célia. Claro, que eu acho que já deve ter aparecido aí, senão o pessoal coloca também. Editora.opatativa. Opatativa. Tudo Opa, junto, que é a faltou um editora, azinho ali, né? desculpa. Sim, editora opatativa, @gmail.com, que é a editora Opatativa. E é isso, pode pedir por esse e-mail, editora.opatativa@gmail.com. E também pode visitar o seu blog, que tem Sim, muita sim. coisa lá, tem bastante coisa lá também. Eu tenho o release do livro, os comentários a respeito do livro, tudo que foi escrito a respeito e muitas coisas, muitos comentários, muitos textos a respeito do Jânio, a respeito de política, a respeito da pesquisa e de tudo pode ser encontrado no meu blog, que é bernardoschmidt.blogspot.com.br. O blog chama-se O Patativa. E lá vai ter de tudo de política, de história e também textos sobre arte, sobre teatro. Gente, né? Jânio Quadros é assim, uma figura ímpar que em 30 minutos realmente a gente não tem como falar tudo. Não, a gente queria dar um mas eu volto, apanhado, Eu volta. volto. Claro, que você vai lançar o segundo volume. O segundo, vou voltar com certeza. Vamos voltar aqui, vamos falar um pouco mais de história. Porque tem muita gente que está lá do outro lado que, assim, eu ouvi falar, o pessoal mais novo, né? Eu ouvi falar de Jânio Quadros e tal, não sei o quê. Ele foi o único presidente brasileiro que renunciou ao cargo. Ele não foi na verdade houve outras renúncias, mas como a do Jânio foi como a do única. Jânio, não. Por exemplo, o Deodoro renunciou, você já ouviu Mas essas você está falando disso lá atrás, eu estou falando de história contemporânea. Uma renúncia como a do Jânio, extemporânea, inesperada, em 6 absurda, meses de governo. Em 6 meses, ele gozando do prestígio que ele gozava, foi o único realmente. E é uma história realmente maravilhosa, divertidíssima, em que a gente aprende sobre a história do Brasil também, a história republicana. Sim, eu acho que é uma aula de história do Brasil, independente de gostar ou não de Jânio, é uma aula de história do Brasil. Eu te agradeço, realmente a minha intenção foi essa mesmo, foi trazer o Jânio e colocá-lo como personagem desse cenário que é a história do Brasil e que as pessoas têm realmente uma oportunidade de conhecer bastante a partir desse primeiro volume. E, para quem gosta, semana que vem a gente continua falando de política. Tá? Já que hoje a gente falou do Jânio, semana que vem a gente vai voltar a retomar no assunto política, mas de uma outra forma. Bernardo, muito obrigada. Adorei o nosso papo e teríamos que ter um programa assim com umas 15 horas de duração, no mínimo, para a gente chegar pelo menos até a eleição dele para a presidência. Já estamos preparando, né? Vamos. Maratona Talk Show. Gente, obrigada. Semana que vem tem mais Talk Show para vocês. Beijos.